E aí, muito boa tarde para você, terça-feira, 4 de julho, hora da Xepa, começando ao vivo até 12h30 com você. Enquanto você almoça, escuta o que a gente tem de informação e muita coisa bacana aqui no nosso canal da Globaut. Você acessa aí o teu YouTube e coloca lá, @GlobaltCast, siga o nosso canal, curta a nossa página, ativa o sininho para receber todas as novidades da nossa família Globaut, que tem vários programas e muita informação. Eu sou Paulo Lima e é muito bom estar com vocês. Mande mensagens, opiniões, porque vocês são sempre muito bem-vindos aqui na Hora da Xepa. Nosso diretor Samuel Sass está à frente dos trabalhos e coordenando aqui toda essa estrutura que a gente leva ao ar para vocês. Hoje vamos falar sobre segurança do trabalho. Alerta aos profissionais, alerta aos empresários, os comerciantes, porque os números são preocupantes e tem tido crescimento no número de ocorrências também. Eu recebo para falar sobre o tema o engenheiro de segurança do trabalho, Márcio Oliveira. E tem mais destaques para hoje, viu? Processo judicial em Curitiba terá cachorros como assistentes de acusação. Daqui a pouco você vai entender melhor isso aí. E também um novo processo seletivo. Provão Paulista amplia acesso a universidades públicas do nosso estado. Mande seu recado para a Hora da Xepa e participe aqui comigo desse momento em que a gente leva informação e descontração. Falar em informação, vamos começar aí falando sobre um avião desaparecido no Paraná. O Batalhão de Operações Aéreas da Polícia Militar informou na tarde de ontem que uma aeronave de pequeno porte decolou de Umuarama, no nordeste do estado, e sumiu do radar. E na altura da Serra do Mar, a área da Mata Atlântica do estado realmente perdeu contato com o pessoal da torre de controle. A corporação disse que o avião ia para Paranaguá, no litoral do estado. E de acordo com o Corpo de Bombeiros, trata-se de um avião bimotor, onde estavam o piloto e 2 passageiros. Segundo a corporação, até o momento não há informações da queda da aeronave. O governo do Paraná confirmou que os 2 passageiros são servidores, porém sem detalhar nomes e cargos até o momento. Nessa notícia, com certeza, está sendo atualizada na internet. E olha só, do portal G1, do jornal Hoje, matéria em que processo judicial em Curitiba terá cachorros como assistentes de acusação. Vamos ver como é que é possível isso. Uma situação inusitada, no mínimo, né? Mas inédita, acontecerá na Justiça do Paraná. Eles foram aceitos para participar de um processo judicial contra a ex-tutora desses animais. Eles serão assistentes de acusação que foi movida por uma ONG que resgatou esses animais de um canil na cidade de Curitiba, no começo do ano. Foram 200 cães encontrados pela ONG. O advogado da organização explicou que se baseou em um artigo do Código Penal que prevê a participação como assistente do Ministério Público do ofendido ou representante legal. Para ele, ao serem abandonados, os animais teriam sido ofendidos. Essa é a justificativa. Os cães foram encontrados vivendo em meio à sujeira, passando fome e sede. Foram resgatados, 2 deles acabaram morrendo, inclusive 2 dias depois, poucos dias depois. Em contrapartida, metade dos animais já foi adotada. Já a dona do canil chegou a ser presa e denunciada por maus tratos. Não existe consenso sobre esse tipo de julgamento nos tribunais brasileiros. A Justiça do Paraná entende que os animais são seres com sentimentos e que sabem o que acontece à sua volta. Por isso, eles podem, então, ser parte nos processos e também cobrar direitos por meio de um representante. Olha só que notícia totalmente diferente. Ou seja, os animais vão ser usados como exemplo, talvez já recuperados, provavelmente, se a situação foi no começo do ano, mas serão usados como exemplos dessa situação de abandono que está acontecendo com cada vez maior frequência. Na cidade de Rio Claro, vira e mexe, há denúncias
de animais que às vezes são recolhidos, não é má intenção da pessoa, ela acaba recolhendo na rua, mas coloca ali 20, 30 animais dentro de uma casa que não tem condições de espaço, não tem condições de alimentar, não tem condições de cuidar, de vacinar. E esses animais acabam adoecendo e vão morrendo um a um ali. A denúncia acaba virando contra a pessoa que tentou ajudar, mas infelizmente ocorre aí em maus tratos, tá bom? Vamos falar de obras na cidade. Atenção, motoristas. A programação de obras acontece em toda a cidade de Rio Claro, então é preciso redobrar a atenção, porque tem máquinas e operários o tempo todo nas vias. A programação de hoje é a Avenida Marginal, no Jardim Novo 1. Também tem outros pontos no Jardim Novo que estão com obras. Rua 25 com a Avenida Paulista, no Jardim das Paineiras, e também Rua 26 no Jardim das Paineiras, também com obras acontecendo. Legal? Você sabe que hora da Xepa? Sempre tem um bate-papo, sempre tem um tema importante que a gente traz aqui para levar informação para vocês. Principalmente conscientização, que eu acho que esse é um trabalho fundamental da comunicação. E hoje o meu convidado aqui é o Márcio Oliveira, engenheiro de segurança do trabalho, que vai bater um papo conosco sobre essa questão da segurança nos postos de trabalho. Tudo bem, Márcio? Muito boa tarde e muito obrigado por ter vindo. Paulo, tudo bem? Boa tarde. É um prazer imenso estar aqui com vocês, né? Esse convite que foi nos feito, e agradeço muito. E o importante é passar as informações de conscientização, né? Para a gente conseguir o menos acidente possível. Vamos lá. E tem uns dados muito interessantes. Ó, após eu terminar de ler essa abertura que eu vou ler agora, mais um acidente do trabalho deve ter sido notificado no Brasil, tá? Isso é estatística. Em menos de 4 horas, mais uma pessoa poderá morrer em decorrência de um desses acidentes. Isso são dados do Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho, Smart Lab, que consideram apenas registros envolvendo pessoas com carteira assinada, hein? Os acidentes e as mortes no Brasil cresceram nos últimos 2 anos. Em 2020, foram 446 mil acidentes, mais de 446 acidentes de trabalho notificados. Em 2021, um ano depois, esse número subiu 37%, alcançando aí quase 613 mil notificações. Em 2020, 1.866 pessoas morreram nessas ocorrências. No ano passado, foram 2.538, aumento de 36%. Márcio, o que acontece? Porque assim, comparando com antigamente, né? Hoje a informação, os equipamentos, as leis são muito mais rígidas. O que justifica um aumento como esse? O que dá para balizar, por exemplo? Perfeito, Paulo. Hoje nós vemos que, como você disse, muitos acidentes são registrados, né? O órgão fiscalizador, ele chega nas empresas, né, depois que acontece um acidente, a maioria deles. E o porquê desses acidentes? Muitos deles, a consciência mesmo, a conscientização dos trabalhadores. Muitos têm aquele excesso de confiança, né? Vamos falar assim, o porquê que acontece acidente? Excesso de confiança, preguiça de fazer aquela coisa correta, né? Os acidentes de trânsito, vamos falar que são acidentes de trabalho também, são acidentes de trajeto, mas eles entram também, né, na estatística. Então, existem os típicos, né, e o de trajeto. Então, esses acidentes acontecem porque a maioria deles, falha humana, né? Nós temos aí alguns dados, principalmente em Rio Claro, nós temos alguns números, né? A falha humana, você equipa a máquina, você protege a máquina conforme as normas, que são 38 normas aprovadas hoje, de acordo com cada atividade, e mesmo assim o ser humano, ele burla, tá? Você protege, você faz, mas ele dá um jeitinho de burlar um sistema e botar a mão na máquina para resolver, ou seja, dar aquela melhor produção. E numa dessa, né, o fator pessoal de insegurança, né, ele vai todos os dias virando aquela rotina de trabalho. A hora que ele menos espera, ele sofre um acidente. O porquê? Porque ele está acostumado. Ele acha que com ele nunca vai acontecer. E um dos dias ele não está bem, vamos falar dessa forma, ele não está legal, e o dia que ele tem a falha, ele sofre um acidente, e muitos acidentes são irreversíveis, né?
E hoje o governo, ele implantou, hoje não, né, um tempo para cá, implantou um sistema que é o sistema do e-social, onde alguns laudos não existem mais e foram criados outros. Por exemplo, antigamente, vamos falar desde 1978, existem normas. As empresas hoje estão, né, cumprindo. O porquê? Porque isso consta no sistema do governo. Tudo que você faz, você tem um CNPJ, tem um funcionário, você tem que lançar as informações, que é aquele famoso, né, programa do e-social. Não lançou, você pode ter problema. Mas por que lançar as informações? O governo quer saber o quê? Se o funcionário está tendo o quê? Um respaldo da empresa, né, a conscientização, não burlar, né? Principalmente você orientá-lo a não burlar, mas mesmo assim tem que proteger, né? É mais ou menos isso. Então, com esse sistema, se a empresa não cumprir também a regra dela, o que vai acontecer? Ela vai ser penalizada, além do colaborador sofrer um acidente. Então, o número de acidentes, a tendência agora é diminuir, né? Nós, como trabalhamos com engenharia de segurança, a gente atende muitas empresas que hoje ela tem que informar o governo como está a empresa dela, a saúde do trabalhador, né? E hoje nós temos aqui o Sereste, por exemplo, que é um órgão que ele dá todo o apoio à empresa. Então a empresa vê um fiscal, ou ele vai me prejudicar. Pelo contrário, depois que o Sereste entra, tem um acidente ou tem uma própria denúncia, eles entram e conseguem reverter isso, ajudando a pôr em ordem, né, todas as questões de segurança do trabalho. Agora, quando você fala, por exemplo, de ato falho, né, o que a gente pode traduzir num excesso de confiança, até para o pessoal entender. Excesso de confiança é um cara... Um exemplo, né? Vou chutar aqui, você me corrige. Tá. Ele trabalha em altura. Sempre usou o seu cinto de segurança para se prender na altura e tal. Um dia ele resolveu que é rapidinho, não vou me prender, porque demora até eu passar o cinto, até não sei o que tal, eu vou subir ali rapidinho e cai e se machuca. É esse tipo de atitude que é característico em várias situações diferentes. Eu dei um exemplo. Sim. É característico do erro humano, do excesso de confiança que provoca um acidente? Perfeito. Um dos casos, principalmente em altura. Hoje diminuiu um pouco, mas vamos falar em 2012, quando entrou a norma regulamentadora NR35, que foi aprovada, vamos falar assim, 40% era acidente em altura. E a maioria óbito. Você caiu de 20 metros, não tem como você reverter isso. Vamos falar assim, um galpão, um poste. É difícil. E hoje, em Rio Claro, tem acidente. Vou falar em Rio Claro, vamos falar assim, na região nossa, muito acidente de queda de altura ainda melhorou. Com certeza melhorou, mas ainda existe bastante. Por quê? Você tem o equipamento, mas não coloca correto. Então, você veste um capacete e não bota a carneira correta, né, e a jugular. Você vai usar uma corda, não usa uma corda de 12 milímetros, que é uma corda técnica, que ela resiste aí 2.500 quilos, vamos falar assim. Ele usa uma corda simples e isso gera o acidente, porque não tem a resistência adequada. Muitas vezes o barato sai caro. E eu já vi vários casos onde você tem o equipamento e o colaborador não usa. E tem o inverso também, Márcio. Por exemplo, vamos lá, o cara é dono da empresa, comprou tudo que tinha que comprar, Perfeito. Mas o equipamento tem validade, alguns têm prazo que tem que ser trocados. O cara vai protelando isso aí e o operador, o colaborador, fica trabalhando com material que não está nas suas melhores condições? Por quê? Tem, com certeza. Hoje todo equipamento, né, todo EPI tem um certificado de aprovação, é o CA. Ele tem que usar aquele equipamento. Não usou Porque assim, quando a gente faz um laudo, a gente especifica quais são os EPIs para aquela atividade. Quantas pessoas vão subir em altura? São 5. Então, uma linha de vida tem que ser calculada para 5 colaboradores. Ah, é só um? Beleza, vamos fazer para um. Então, existe um cálculo. Então, ele tem que subir com o equipamento correto. Então, o empresário, ele coloca lá o equipamento, ele não usa. Por quê? Às vezes não tem um técnico, a norma não exige esse técnico, mas a responsabilidade é da empresa, é do líder, é do gestor. E ele pode responder civil criminalmente caso venha acontecer um acidente com óbito. Tá? Então, a gente implanta o equipamento e ele tem que usar. Só que não é simplesmente implantar, é treiná-lo, né? É saber quanto tempo, como você disse, ele tem que trocar. Correto? Então, ele vence em quanto tempo? Existe uma validade. Além da validade,
se ele, um cinto, ele teve uma queda, esse cinto tem que ser jogado fora e colocar outro. Um protetor auricular, para você você não ter perda de audição. Você tem que ter a troca dele, a substituição a cada 3 meses. Um plug de inserção, por exemplo. Um sapatão, né? Sapatão, O tal do sapatão perfeito. que usa lá, Hoje né? você tem calçados que é muito mais moderno. Você tem um calçado de bico de aço, como você pode ter um calçado em composite, que é uma fibra, vamos falar assim. Né? Então, o calçado de bico de aço, ele amassa. O compósito não. Existem calçados com efeito memória. Então, ele amassou seu pé, meu amigo, é complicado. Tem calçados que não. Ele trinca, mas não amassa. Então, tem muitas situações hoje que você consegue controlar, mas para isso você precisa de uma gestão. Não é simplesmente comprar, usa. Não, tem que ter um treinamento, tem que saber como vestir um cinto, por exemplo, não pode ficar largo, não pode ficar muito apertado. Falando em altura, né? Então, os acidentes em altura diminuiu muito depois que entrou a NR35 em 2012, mas outros acidentes vêm vindo. Então, e os acidentes que não são registrados, né? Nós temos uns dados aqui, vou aproveitar a tua deixa aí, ó. Perfil das vítimas, tá? Para homens, a faixa etária em que os acidentes mais ocorrem é entre 18 e 24 anos. Talvez o excesso de confiança aí, né? Esteja envolvido um pouco nisso aí, pelo perfil da idade. Entre as mulheres, 30 a 34 anos. E as vítimas sofrem principalmente cortes, lacerações, fraturas, contusões, esmagamentos, esmagamento de membro, né? Bastante. Distensões e torções, entre outros. E fora aí o mais grave, que é uma contusão irreversível aí, que pode provocar uma invalidez ou até mesmo a morte, né? Sim. O funcionário que tem todos os equipamentos disponíveis, treinamento, participou das reciclagens, enfim, e ele comete o erro, ou ele não está usando aquele equipamento, ele pode ser punido, mesmo antes de sofrer um acidente, né? Por exemplo, tem que trabalhar com capacete, passa lá o supervisor, o cara sem o equipamento, sendo que isso é disponibilizado para ele na empresa. Ele é responsável por isso e pode ser punido? Perfeitamente. Ele deve ser punido, de acordo com a norma regulamentadora número 1, NR6 também, que fala sobre EPIs. Ele tem que ser advertido verbalmente, nós tratamos assim. Depois ele é advertido por escrito, suspensão até uma justa causa. Nós estamos orientando, treinando, fornecendo, conscientizando. Não usou, é punição. A empresa deve fazer isso. Eu não vou puni-lo por isso, porque ele é um bom funcionário. Não. Ele é um bom funcionário na produção, mas ele está pecando na segurança. E ele pode, amanhã depois, faltar, né, e sofrer uma lesão. Vamos pensar na segurança dele, na qualidade de vida. Perdeu lá seus 4 dedos, pinça, por exemplo, uma fratura, vamos falar assim, um esmagamento. Nunca mais, vamos dar até um exemplo claro, a gente usa isso nas nossas palestras. Você sem o dedão, né? E vamos falar o primeiro e o segundo dedo. Você não consegue botar a camisa. Nada. Entendeu? Eu tomei uma bolada no dedão aí, você... tive um problema de ligamento até hoje para abotoar a camisa. É um saco. Perfeitamente. E nós, a maioria das pessoas só dá valor quando perde. Infelizmente é assim. Vai fazendo a rotina, né? Vamos falar assim, a rotina. E você disse lá também, né? Os casos, as faixas etárias. Isso mudou um pouco, porque essa nossa geração, tá? Essa nova geração é uma geração que eu vejo que a falta de mão de obra, você acaba colocando pessoas numa área que não é a especialidade dele, mas a falta de mão de obra você tem que recorrer. Treina, mas não é o local exato que ele tem que trabalhar. Então ele tem uma certa insegurança. Quando você entra para uma indústria, você tem uma certa insegurança. Então você faz certo, vamos falar assim. Você está inseguro, você faz certo. Quando você adquire aquela experiência, aí é onde ocorre o acidente, né? E comigo não vai acontecer. Vai acontecer sim. A tua empresa, ela trabalha diretamente dentro das empresas com segurança do trabalho. Que caso mais cabeludo você já pegou, sem citar nome de empresa aí, tipo uma aberração? Você falou, nossa, mas isso aqui é uma tragédia anunciada. Já aconteceu? Já aconteceu várias vezes, principalmente em trabalho em altura. Você chega numa obra, enfim, o pessoal usando equipamentos que não são específicos para aquela atividade. E o risco está ali, um risco grave iminente, né, que você tem que paralisar imediatamente essa obra e botar ela, né, dentro dos padrões
de segurança, conforme as legislações pertinentes. Né? E pode acontecer uma coisa assim, né? É questão de segundos. Eu lembro quando eu estava no jornalismo ainda, aqui na apresentação do telejornal, a gente teve um caso, uma ocorrência de um profissional autônomo fazendo uma pintura de um edifício aqui no centro da cidade, e ele estava no telhado do edifício, ele bateu o cabo do rolo na fiação. Perfeito. E ele perdeu a vida ali. Perdeu a vida. Imediatamente por descarga elétrica. Quer dizer, autônomo, né? Não tinha uma empresa ou um patrão especificamente ligado a ele, diretamente ligado a ele, mas é um profissional que foi contratado pelo dono da obra ali para pintar. Hoje é muito importante você contratar uma empresa que tem os seus requisitos legais, os laudos técnicos, ele ter uma MEI pelo menos, vai acabar, na minha opinião, né? A gente está vendo isso, até porque a indústria 4.0, cidade digital, hoje você vai ver que, hoje não, futuramente vai acabar as pessoas que é um jardineiro que não tem uma MEI, você não vai contratar. Você tem uma residência, você contratou um pintor, ele caiu dentro da sua residência, a responsabilidade é sua, tá? Você vai pagar por isso. Se ele faleceu, principalmente, você vai arcar com toda a situação, os processos vêm, o barato fica caro. Então, contrate uma empresa que tem, pelo menos, né, os exames médicos, por exemplo. Eu vou subir em altura. É uma gama de exames que você tem que fazer. E muita empresa não quer fazer. Por quê? Custa. E a hora que ele coloca esse custo no orçamento, ele acaba perdendo o serviço. Então, isso acontece muito. Tá? Mas só que esse quadro está revertendo devido ao e-social. Então, todas as pessoas têm que estar linkada no sistema do governo. Quais são os riscos que ela está exposta, quais são os EPIs que ela usa, quais são os exames que eles vão fazer para realizar aquela atividade de acordo com o cargo, né? Isso, e até se você vai aposentar ou não, né? Se você tem direito de aposentadoria especial ou não. Isso está amarrando tudo. É um trabalho bem bacana que nós fazemos. Quando a gente chega numa empresa, a gente vê que tem muita coisa ainda que tem que encaixar. E está fora. E com isso, você não fazendo, você pode ser autuado eletronicamente pelo governo. Tá? Muito bem. Márcio Oliveira, muito obrigado pela sua participação aqui na Hora da Xepa. Muita informação importante aí para você que trabalha, que contrata, que tem uma casa e que vai contratar uma pessoa indicada por alguém aí. Você pode ser responsável por um acidente mais grave aí. Márcio, deixa o nome da empresa e o contato para a gente aí. Tá, eu sou engenheiro de segurança do trabalho, como você disse, eu trabalho na área desde 1999, então a gente tem um pouco aí de experiência, uma bagagem bacana. Então nós temos duas empresas, né, que é a EMSEG Engenharia em Segurança do Trabalho, e temos também a Frontmed, que é uma empresa de medicina e segurança do trabalho também. E nosso objetivo é o quê? Quando eu chego numa empresa, nossa equipe chega numa empresa, você sabe que não tem nenhum acidente, isso para nós é um trabalho, é uma satisfação. É um trabalho nobre, eu costumo falar, porque você levar informações para as pessoas, uma palestra, um treinamento, você sabe que um dali não vai sofrer um acidente. Isso para nós é gratificante. É a melhor coisa. É a melhor coisa. Não é o dinheiro, não é fazer sim a pessoa seguir regras. Maravilha, Márcio. Muito obrigado mais uma vez pela tua participação aqui. Eu que agradeço. Um bom dia a todos e contamos aí com novos convites. Conte comigo que esse é o primeiro pontapé. Eu acredito aí que tem muita informação a gente tratar no decorrer aí dos programas. Hora da Xepa aberta para a gente levar informação importante para o pessoal. O Márcio está sempre convidado aqui. Valeu, Márcio. Muito obrigado. Vamos às vagas do PAT de hoje. Falando em emprego, né? Aproveitando a deixa, o diretor já vai colocar aqui na minha mesa touch. Essa mesa é invocada, hein, diretor? Tá no jeito aí? Olha lá. 4 de julho, vagas do PAT. Serralheiro, soldador, serviços gerais, motorista de Trucksider. O inglês está em dia, diretor? Trucksider, vendedor interno, telemarketing, técnico em segurança do trabalho. Olha lá, acabamos de falar de segurança do trabalho. Auxiliar de manutenção e eletricista de manutenção. PAT, Rua 6, 676, Avenidas 9 e 11, centro da cidade. Olha que notícia legal agora para quem quer ingressar na faculdade. Provão Paulista. Muito bacana esse novo sistema de processo seletivo.
que a ideia, é óbvio, é ampliar o acesso à universidade. Estudantes de Rio Claro e região, também de várias outras partes do estado, têm mais uma alternativa para ingresso na universidade pública, na Paulista, tá? Incluindo a Unesp, que tem campus aqui na cidade, inclusive, matéria do jornal Diário do Rio Claro. A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo preparou mais uma novidade. A nova avaliação, chamada Provão Paulista, poderá ser utilizada como entrada direta para 20 mil vagas nas principais universidades públicas de São Paulo, USP, Unicamp, Univesp, que é a Universidade Virtual de São Paulo, e a Unesp. A prova será seriada, e aplicada para alunos de todas as séries do ensino médio, mas já neste ano, em novembro, os resultados do exame poderão ser usados para efeitos de ingresso dos estudantes do terceiro ano do ensino médio. Mais do que incentivo ao ensino superior, a ação servirá diretamente como combate ao abandono e evasão do ensino médio. No próximo ano será utilizada a nota acumulativa das provas feitas nas segunda e terceira séries do ensino médio. A partir de 2025, serão consideradas as avaliações nas 3 séries. Esta é uma notícia muito bacana para a nossa galerinha aí do ensino médio, né? Pessoal que às vezes está desanimado para estudar, acha que não vai entrar numa universidade, mais uma porta de entrada aqui. Falando em educação, olha que bacana. A Secretaria da Educação de Rio Claro, junto com a Assessoria dos Direitos Raciais, começou um projeto de aula de português para haitianos que moram em Rio Claro. Muitos deles têm qualificação, têm formação profissional, vieram do Haiti por causa de terremoto, por conta de conflitos que existem lá, conflitos militares, e aí vieram para cá, só que esbarram no idioma. No Haiti há 2 línguas oficiais, o francês e o crioulo haitiano. Então essa comunidade que saiu do país agora tem a oportunidade de aprender bem o português e aí, por que não, ingressar no mercado de trabalho da nossa cidade e região. Falar um pouquinho do clima também, antes de encerrar a Hora da Xepa de hoje. São Paulo teve a segunda madrugada mais fria do ano, com média de 9,8 graus, mínima de 3,5 na extrema zona sul da capital. A média nos termômetros, então, foi de quase 10, né? Pertinho de 10. Para a média, é baixo, né? A segunda mais baixa do ano, junto com 16 de junho. Essa mínima foi registrada no bairro de Marcilac, no extremo sul da capital paulista. Em Rio Claro, a mínima foi de 10 graus e, de acordo com o site Climatempo, a máxima chega agora a 25 graus. Ou seja, verão no meio da tarde e outono e inverno, tarde e noite. Aquele clima que a gente fica bem contente, né? Vamos lá. Fechar, diretor? Olha essa aí, ó. Tá com o vídeo na agulha aí ou não? Olha que beleza, você curtindo uma praia, né? Cena clássica do Tubarão de 1975 de Steven Spielberg. Um grupo de banhistas, incluindo crianças, está nadando tranquilo numa praia lá em Miami quando é surpreendido pela chegada de um tubarão. O ocorrido foi registrado por um cinegrafista amador na Perdido Key Beach, praia do estado norte-americano da Flórida. Por sorte, o tubarão deu indícios de ter sido distraído por outra coisa, outros interesses, e acabou desviando a rota. Uma galera saiu correndo de dentro do mar, mas tinha um pessoal lá, tinha um pessoal com prancha, ainda brincando, pegando uma onda ali. O tubarão foi na reta, numa baita velocidade, e por sorte, no meio do caminho, ele desistiu, mudou a rota e acabou nadando de volta para a área mais profunda ali da praia. Mas você imagina o susto, você está curtindo uma prainha, lá tá calor, e aí de repente aparece um serzinho desse aí para dar susto em todo mundo. Por sorte ninguém se machucou. Fecha a fatura então, são 12h32, Hora da Xepa desta terça-feira fica por aqui. Nosso encontro é amanhã ao vivaço, meio-dia, direto do estúdio mais tecnológico da América do Sul, Globalcast, no centro de Rio Claro. Quer conhecer? Entre em contato com o estúdio e vem ver como é que é a estrutura aqui, que é sensacional. A gente se vê e fica aí com o nosso visitante ilustre da praia de Miami.